O fundo do mar é um lugar cheio de mistérios, criaturas grandes e pequenas, e local onde acontecem fenômenos inacreditáveis. Cerca de 71% da superfície do planeta é coberto por água, porém muitas perguntas sobre ele ainda continuam sem resposta. Por isso, nesse vídeo você vai conferir 4 curiosidades incríveis sobre o fundo do mar. Mas antes, pedimos que você se inscreva no canal e deixe seu like. Precisamos muito chegar à nossa meta de 1000 inscritos e contamos com a sua ajuda. O homem conhece mais a Lua do que os próprios oceanos. A frase, o homem conhece mais a Lua do que os próprios oceanos, está completamente certa. Isso porque até hoje o ser humano conheceu menos de 10% de todos os oceanos. Para um único navio mapear todo o fundo do mar em uma profundidade de até 500 metros, ele demoraria cerca de 200 anos para concluir esse feito. Sendo assim, seu estudo é um dos mais complexos. Pode ser que a princípio seja um pouco contraintuitivo conhecermos mais sobre o universo que está tão mais distante do que o oceano que está logo ali. Afinal, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. Desses, 97% é água salgada. Sendo assim, como é possível conhecermos mais sobre o cosmos do que o nosso próprio quintal? E por que não temos esse interesse? É por não ser importante ou por ser algo irrelevante? Vamos descobrir. Contexto histórico. No final dos anos 40, pós-Segunda Guerra Mundial, a exploração mais profunda do oceano até então era de, acreditem, apenas 900 metros. Em 1953, alcançamos o topo do Monte Everest. Sim, foi mais fácil escalar 8.848 metros do que mergulhar 1.000 metros. Na década seguinte, em 1969, Neil Armstrong pousava em solo lunar com a Apollo 11 e nada de avanços significativos na exploração oceânica. Já no século XXI, mais precisamente em 2002, possuíamos um mapa 3D mais detalhado de Vênus do que dos relevos oceânicos. Mesmo hoje em dia, com plataformas de petróleo espalhadas por todo o mundo, extraindo inúmeros barris por dia a partir da perfuração de solo oceânico, conhecemos muito pouco. Ok, mas qual o motivo disso? Quando falamos da exploração dos oceanos, devemos ter 3 coisas em mente: a escuridão, a pressão e o tamanho dos oceanos. Esses são os principais obstáculos que impedem uma ampla exploração e um mapeamento dos oceanos. O tamanho. Como dito anteriormente, 71% da superfície do planeta Terra é coberta por água. Além disso, a média de profundidade dos oceanos é de aproximadamente 3.000 metros. Somente com esses 2 aspectos já fica bem evidenciado o tamanho do oceano. É muita água, nós conhecemos bem até os 200 metros de profundidade e além disso nós não exploramos quase nada. A escuridão. Para falarmos da escuridão, destaquemos a importância da luz. O fitoplâncton é o maior exemplo da importância da luz no ambiente aquático. Trata-se de um produtor primário em ambientes aquáticos. Os produtores primários representam a base de qualquer cadeia alimentar. Eles realizam fotossíntese com a luz proveniente do Sol e oxigenam a água e a atmosfera. Acredita-se que os fitoplânctons são responsáveis por 70% de todo o oxigênio disponível na atmosfera. Devido a isso, as costas oceânicas abrigam a maior parte da biodiversidade marinha. Até os 200 metros de profundidade chega a luz, suficiente a todos os seres, mas a partir de 200 metros, a intensidade da luz solar começa a diminuir aos poucos. Por volta dos 1.000 metros de profundidade, uma ótima lanterna de mergulho não ilumina mais que 25 metros. Para se ter uma ideia de quanto a falta de luz influencia a exploração, só conseguimos observar uma lula gigante em seu habitat natural a 1.000 metros de profundidade, em 2013. Antes, esses animais eram encontrados somente em barrigas de baleias ou mortas nas praias.
A próxima curiosidade é só para quem deixar o like e se inscrever no canal. Deixou o like? Então bora lá. O que é a pressão e por que ela é um obstáculo na exploração dos oceanos? Você deve ter aprendido na escola que se escalar uma montanha, o ar fica mais rarefeito e a pressão atmosférica diminui. Alpinistas que escalam o Everest precisam de cilindros de oxigênio para chegarem ao topo. Você já se perguntou o porquê disso? Basicamente, a pressão é a força exercida pelo ar ou pela água em um determinado ponto. Nesse ponto, a força é maior ou menor dependendo do quanto de ar existe em cima de você, a chamada coluna de ar. Portanto, quanto mais próximo do nível do mar, mais pressão. E quanto maior a altitude, menos pressão. Como a cidade de São Paulo está a 750 metros de altitude, há menos ar em cima da cidade e, consequentemente, a pressão é menor. Já em Santos, ao nível do mar, a pressão é maior e existe mais ar em cima da cidade. Essa é a famosa coluna de ar. Quando falamos do ar, a pressão é muito menos agressiva. A diferença de 750 metros entre São Paulo e Santos é desprezível e não tem efeito prático na vida das pessoas. Não é mais difícil morar em São Paulo devido à altitude. Talvez seja em La Paz, que fica a 3.640 metros de altitude, mas não em São Paulo. A lógica da pressão na água é a mesma, mas ao invés de coluna de ar, é a coluna de água. A cada 10 metros que mergulhamos no mar, aumenta 1 atm de pressão. Logo, se ao nível do mar temos 1 atm, quando mergulhamos 10 metros no mar, temos 2 atm. As coisas começam a ficar bizarras quando os mergulhadores chegam aos 60 metros de profundidade. A pressão é forte o suficiente para transformar o ar do cilindro em gás tóxico. A pressão do oceano é implacável e mesmo em profundidades pequenas ela faz uma diferença enorme. Quando chegamos a 400 metros de profundidade, torna-se necessário um submarino. Um ser humano até consegue mergulhar a uma profundidade dessas, mas é preciso um traje de mergulho tão complexo quanto de astronautas. Por esse e outros motivos, acaba sendo mais fácil explorar o espaço e chegar à Lua. Agora vamos ao fundo do mar, o habitat das criaturas mais bizarras do planeta. Com mais de 10.000 metros de profundidade, a depressão Challenger é o lugar mais profundo do oceano. Para se ter uma ideia do quão absurdamente profundo é isso, vamos fazer uma comparação básica, o lugar mais alto versus o lugar mais fundo. A depressão Challenger possui uma profundidade de 10.923 metros, enquanto o Monte Everest possui uma altura de 8.848 metros. Ou seja, a depressão Challenger é tão profunda que daria para colocar um Monte Everest dentro dela e ainda faltaria aproximadamente 2.000 metros para chegar até a superfície do oceano. Agora imagine a pressão no fundo da depressão Challenger. Usando a lógica do aumento de pressão conforme os metros de profundidade, chegamos a um total de 1.100 atmosferas de pressão. Com 1.100 atmosferas, cada 6 cm² tem um peso aplicado de uma torre Eiffel, ou seja, mais de 10.000 toneladas. Nessa profundidade, bolas de aço são esmagadas pela pressão como se fossem feitas de gel. E por incrível que pareça, há vida nessas profundidades. Peixes dos mais variados tipos e formas. Espécies marinhas que habitam o mar. Existem muitas espécies que habitam o fundo do mar. Cada cientista aponta um número, mas acredita-se que hoje em dia cerca de 220.000 espécies marinhas, ou até um pouco mais, já foram catalogadas pela ciência, podendo ser ainda maior este número. Estudos indicam que as espécies marinhas ainda conhecidas pelo homem não estão na casa dos milhares e sim dos milhões. Há uma enorme incerteza sobre o número de espécies a serem descobertas. 1 milhão é uma estimativa mínima, mas alguns estudos têm sugerido que são pelo menos 9 milhões apenas nos restantes. Assim diz a pesquisadora do Museu de História Natural dos Estados Unidos, Nancy Knowlton,
que participou do projeto pesquisando a biodiversidade presente nos corais. E, em outras palavras, é possível afirmar que a máxima "conhecemos mais o espaço do que o fundo do mar" não é um exagero. A razão para tanto desconhecimento está nas dificuldades técnicas e nos altos custos das pesquisas em ambientes marinhos, especialmente em grandes profundidades. Investigar os oceanos é uma tarefa não somente árdua, mas muito cara. Um dia de navio com um submersível ou mesmo um robô pode custar mais de $100 mil. A exploração do oceano é muito cara, quase comparada à exploração do espaço. O quebra-gelo alemão Polarstern, plataforma de pesquisa avançada muito utilizada na realização do censo, custa €1 por segundo para funcionar. Não por acaso, o investimento total do censo, financiado por instituições do mundo inteiro, foi de 650 milhões. As comparações entre o fundo do mar e o espaço não ficam apenas nos custos. A dificuldade técnica para acessar alguns dos recantos mais profundos é semelhantemente encontrada nas pesquisas sobre o universo. Para se ter uma ideia da dificuldade do ponto de vista técnico, imagine que você está numa nave espacial a 10 mil metros de altitude, mas não pode aterrissar, a menos que utilize um veículo pequeno, como um robô que tem restrições tecnológicas e tempo limitado para estar fora da nave. É assim a pesquisa no fundo do mar. Você traz amostras para a nave-mãe e tenta mostrar um quadro de como deve ser a vida lá embaixo. E muitas vezes essas amostras chegam deformadas. Mesmo assim, aos poucos você vai montando um quebra-cabeças. Por esse vídeo é só. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal.